E aí, Pedro, como você vê o Bahia dentro desse bloco? O Bahia está dentro desse bloco, né? O Bahia está no mesmo bloco do Fortaleza e do Cruzeiro e do São Paulo. É óbvio que o Bahia está. Porém, esse bloco também pode ter o Atlético Paranaense, também pode ter o Bragantino, o Atlético Mineiro, são times que têm hoje 3 jogos a menos do que o Bahia. A distância é muito boa. Eu não acho que nenhum deles com 3 jogos ultrapassa o Bahia. Nenhum deles ganha 3 jogos. Mas um ou dois deles pode se aproximar. O que tem de conforto, o que ainda sobra de conforto e o que tem de preocupação depois desses 4 jogos sem vencer, sendo 3 deles em casa, sendo 2 derrotas, né? Como é que tá o cenário, Pedro? Fala, Fred, Minhoca. Cara, eu acho que pensando nessa briga da parte de cima, não há mais conforto algum. E aí, essa análise não parte nem da tabela em si, né? De fato, como o Fred já citou, existe até um intervalo, um espaço ali de pontuação. Vai ter uma vantagem ainda confortável em relação ao Atlético Paranaense, a Bragantino, apesar dos jogos a mais que o Bahia possui. Só que eu digo que não tem conforto algum pelo momento que o Bahia vive, né? O momento que o Bahia vive é muito ruim em termos de pontuação. O Bahia só fez 2 pontos em 12 disputados. Mais do que isso, em 12 pontos que eram acessíveis e jogando um futebol assim que deixa muito a desejar, né? Eu acho que a grande preocupação do torcedor do Bahia nesse momento está aí, na forma como o time se apresentou nesses 4 jogos. E pensando nessa forma que o time atuou, não dá para dizer que tem conforto. Tem conforto se a gente pensar em outra briga, né? Se você começar a pensar o Bahia brigando na parte de baixo, aí sim tem um conforto ainda muito grande, tanto em termos de pontuação, como em termos de elenco também, de possibilidade de contratação. Tudo isso deixa o Bahia num cenário confortável, pensando numa briga de baixo. Mas naquele cenário de briga de cima, que é o que a gente espera que o Bahia esteja, para mim o conforto foi embora muito mais pelas apresentações do que pela tabela em si. Mas hoje abriu o placar, tinha um jogo ali. Claro que o Inter começou a construir a chance do empate antes do empate vir, mas ainda que tenha ficado longe do melhor Bahia, me chamou a atenção o futebolzinho do Inter, né? Então, dentro de campo era um jogo que a sensação de que o Bahia venceria, ela era permanente. Assim, quando o Inter começa a perder chance, aquela bola de Ener Valencia, que ele perde, ele entra, bate cruzado, a bola sai. A sensação que eu tive era como se o Bahia estivesse enfrentando um time de zona de rebaixamento ali que tem 3 Atlético chances por Goianiense. jogo. Só que o Atlético jogou bem. Esse veio na garganta. Veja só, veja como eu fiquei numa situação difícil. Esse tal Vitória. Eu disse, não, Vitória é clássico. E esse tal Cuiabá. Eu disse, porra, o Cuiabá deu no Bahia. E esse tal Atlético Goianiense. Aí o Atlético Goianiense, porra, jogou bem lá pros poderes dele, né? Pro poder dele. Eu disse, acabei deixando só um time hipotético, sem dar exemplo, porque o Bahia não foi bem contra os exemplos que eu ia dar, né? Mas vou te dizer, tipo, eu acho que o jogo de hoje ele se mostrou muito mais acessível pro Bahia do que o do Cuiabá, por exemplo. Acho que o Bahia jogou muito mal nesses 4 jogos, enfrentou equipes da parte de baixo da tabela, com o Inter é um time que a gente espera que brigue mais em cima, né? Mas o futebol que o Inter apresentou hoje, por mais que o Inter tenha sido melhor do que o Bahia no segundo tempo, e em alguns momentos, alguns recortes do primeiro tempo também, mas o futebol do Inter mostrou a todo momento para a torcida do Bahia que estava na Fonte Nova que o jogo era acessível. Aliás, falar da torcida rapidinho, 33 mil pessoas hoje na Fonte Nova, num jogo que brotou no meio do fim de semana, né, no sábado à noite. Até segunda-feira a gente não estava esperando que esse jogo ocorresse no sábado, o jogo estava previsto para segunda-feira agora, e de repente a CBF alterou para esse sábado. Então muita gente sequer se programou, diria até que foi um bom público, ainda mais com a torcida retada também com a questão do plano de sócios. Vou falar disso aqui também rapidinho. O Bahia fez não só um reajuste, como também uma mudança
na forma de acesso ao estádio, que vai passar a ter check-in, vai passar a ser cobrado, e fez isso de forma muito Empurrou goela abaixo. abrupta, assim, até a comunicação dessa mudança foi ruim também, como se tivesse sido algo positivo, e que, na verdade, é um reajuste absurdo, assim, pro torcedor, que paga o acesso garantido, não vai ter mais acesso garantido, né? Então, você, além de fazer o check-in, pagar por esse check-in, 15% do valor do ingresso, você ainda teve um aumento do preço base, né? Então, a gente pagava um valor que te dava acesso ao estádio, e esse valor foi aumentado, e além de aumentar, você ainda perde o direito de acessar todos os jogos, né? Então, foi algo bem ruim. Hoje teve protesto na Fonte Nova, a torcida está bem chateada com isso, e num momento ruim do Bahia, né? Ainda coincidiu com isso. Um momento de tabela, assim, que o Bahia está 4 jogos sem vencer. Então, além da queda do coice, além do momento terrível dentro de campo, o torcedor ainda recebeu esse presente aí do plano de sócio. Mas, falando do jogo em si, o Bahia hoje teve algumas mudanças, né? A escalação foi um pouco diferente, por conta dos desfalques, principalmente. A zaga, por exemplo, teve David Duarte, né? Não tinha Canu, não tinha Cuesta. David Duarte acabou sendo a opção escolhida. Tinha Vitor Hugo no banco, mas o Rogério preferiu ir com David Duarte. No meio não tinha Jean Lucas, que, aliás, não participa do jogo hoje por conta de suspensão, por ter tirado a camisa no jogo passado, quando fez o gol. Então não pôde jogar hoje. Aí Rogério acabou puxando, Tassiano para o meio, e colocou Biel mais na frente. E além disso, o Rogério ainda deixou Everton Ribeiro no banco, e optou por começar com o Depena, com o Everton Ribeiro entrando no segundo tempo. Então, foi um Bahia um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver no time titular. E no primeiro tempo, em alguns momentos, até que o futebol apresentado teve alguns pontos interessantes, né? Começar por Biel, que apareceu bem ali do lado esquerdo. Acho que as principais chances que o Bahia teve no jogo surgiram por ali. Inclusive o lance do gol, né? O lance do gol sai numa falta sofrida por Cauli, uma troca de passes ali com o Biel na ponta esquerda. E acho que foi uma boa válvula de escape que o Bahia teve por ali. A gente até comentava em programas anteriores, eu e Ravel, que o Bahia precisava mexer um pouquinho no esquema tático e tal. E eu acho que a entrada de Biel por ali no time titular mostrou que pode ser um caminho, embora Biel seja uma peça que é sempre utilizada em quase todos os jogos, né? Não estava sendo utilizado porque estava machucado, mas pode ser um caminho. Então, em alguns momentos assim do primeiro tempo, eu acho que houveram recortes positivos. O início do jogo é positivo, Bahia. O Bahia começa melhor do que o Inter, tem uma chance logo no iníciozinho do jogo, 1 minuto. Uma tentativa meio de bicicleta ali de Everaldo, depois de uma jogada justamente de Biel. E aos 12 minutos, após essa falta sofrida por Cauli, Depena cobra e David Duarte acaba marcando de cabeça, né? Então era um início de jogo até bom pro Bahia, ainda mais fazendo gol, né? Então existia naquele momento ali uma certa confiança na Fonte Nova de que a boa fase podia voltar, mesmo que não tivesse assim um espetáculo, mas que pelo menos voltasse a vencer, né? A gente falou muito que o Bahia precisava estancar a sangria dos 3 jogos sem vitórias, e em determinado momento pareceu que nós teríamos um dia propício para isso na Fonte Nova, né? Ainda mais com o Inter, que até aquele momento ali pouco assustava. Só que aos pouquinhos o Inter foi melhorando na partida, e o Bahia meio que parou de jogar também. O Inter, nesse cenário, começou a assustar. Teve uma saída de bola muito errada de Marcos Felipe ainda no primeiro tempo. Ele toca para Caio Alexandre, assim, Caio Alexandre tá de costas e recebe uma bola ali numa situação bem, bem delicada, acaba perdendo a bola para a Valência, que chuta a bola, ainda belisca a trave. E o primeiro tempo ele já terminava ali com o Inter um pouco melhor. Até chegou a ter uma outra chance de gol também com o Tassiano. Na verdade, o Tassiano chegou até a fazer o gol, mas em posição irregular. E basicamente foram essas as chances que o Bahia teve no primeiro tempo. Então, o finalzinho do primeiro tempo ali já dava indícios de que o Inter vinha melhorando na partida. E não deu outra, né? No segundo tempo, de fato, o Inter voltou melhor, voltou pressionando mais a saída de bola do Bahia, e foi muito superior ao Bahia no segundo tempo. O Rogério até mexeu o time mais cedo hoje,
15 minutos ele entrou com Everton Ribeiro, com Iago e com Ratão, tirou Tassiano, Biel e Depena. Tem muitas críticas, inclusive, à saída de Biel, e eu até comentei que ele jogou bem para mim no primeiro tempo, mas ele de fato já me parecia bem mais cansado, né? Biel, ele se movimentou muito no primeiro tempo, e para mim eu nem critico essa substituição, embora o próprio Biel tenha dito depois em entrevista de que estava 100%, que poderia continuar a jogar, mas eu acho que ele já dava sinais de que realmente estava mais cansado, que não dava tanto para recompor. E ainda assim, mesmo com as substituições, o Bahia não conseguiu voltar a se impor no jogo. Everton Ribeiro entrou mal hoje. Everton Ribeiro, eu acho muito difícil assim, o Bahia conseguir jogar bem quando Everton Ribeiro não está bem. Everton Ribeiro é uma peça que se ele não está num dia bom, muito dificilmente o Bahia vai conseguir compensar aquilo. E hoje, para mim, ele entrou muito Balizador mal. do time, né? Hoje para mim, ele entrou muito mal no jogo, pouco contribuiu. E aí o Inter foi criando oportunidades, né? Teve essa bola que você citou já, foi aquele chute cruzado de Ener Valencia, um lance que ele ganha de Gabriel Xavier até com certa facilidade, mas finaliza para fora. E aí, aos 43, um chute de fora da área de Gustavo Prado, e Marcos Felipe dá um rebote assim que não se pode dar, né? De palma para dentro da área, e Borré acaba empatando para o Inter. E aí Marcos Felipe foi, obviamente, extremamente criticado hoje, né? A gente já citou várias vezes aqui sobre É o tema, é tema recorrente. Até quando o Bahia É, vence, Marcos Felipe ele tá longe. Então, Veio Pacini se meter aqui, disse que era um time como o Bahia, um time que quer jogar em cima e não pode ter um goleiro como Marcos Felipe. pois é, não deu outra. Hoje Todo ele mundo falhou. secando também é difícil, né, Pedro? Pô, é complicado. E vou te dizer, assim, eu mantenho o que eu digo em outras vezes, eu acho que Marcos Felipe nem é um dos maiores Também não problemas do acho, Bahia, não. assim, tá? Também não acho, não. Eu acho até que em alguns Eu jogos acho que ele foi muito. até imaginei que seria, mas tem um comportamento bom. Ele em alguns jogos ele foi muito bem. Mas não é também a primeira falha. Não é a primeira falha dele. E hoje foi uma falha gravíssima. E aí o gol foi aos 43. E dali até o apito final, toda vez que Marcos Felipe tocava na bola, era muita vaia. Justamente por todo esse histórico, né? Dele não ser assim uma unanimidade e tal. Para além de Marcos Felipe, esses 4 jogos elevaram a pressão sobre quem? Sem Eu dúvida vi nenhuma sobre... Cauli muito alto, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma sobre Cauli. Cauli também, as peças do meio campo ali, ele é o que vem sendo mais criticado, e inclusive no último programa que eu tive aqui com o Ravel, a gente citou muito que eu acho que já tá na hora de Cauli ir pro banco. E hoje não foi nem das piores partidas dele, tá? E hoje tem mais Primeiro opções, tempo. inclusive, também, né? Ir pro banco do Bahia não é problema nenhum, né? Não é. Eu acho que ele, até pelo bem dele, assim, sabe? Foi a hora de ir pro banco um pouquinho, ver que de fato ele não é insubstituível, porque a impressão que a gente tem hoje é que Cauli é insubstituível. Não tem, de fato, não tem um jogador com as características dele do banco de reservas, mas eu acho que é preciso mudar um pouco também a forma de jogar, né? Acho que esses 4 jogos deixam isso já bem claro. Hoje eu acho que no primeiro tempo ele até que não jogou tão mal assim, participou bem, especialmente ali com o Biel. Eu acho que a entrada de Biel também contribui um pouco para que o futebol de Cauli apareça um pouco mais. E eu gostei do primeiro tempo de Cauli, mas no segundo tempo novamente ele caiu. E mesmo no primeiro tempo, em alguns momentos também ele errou. E mesmo eu dizendo assim que não foi uma partida tão ruim, mas ainda continua muito longe de ser aquele Cauli que a gente viu no ano passado, e acho que a pressão para uma saída de Cauli, para que ele vá para o banco de reservas, é cada vez maior. Não tenho dúvidas de que ele é a peça mais pressionada, assim, depois desses 4 Desses jogos. jogos, né? E aí, só para finalizar a análise do jogo, assim, o Bahia ainda teve uma chance no final, né? Uma bola lançada de Carlos Alexandre para Gilberto. E Gilberto, de cara a cara com o goleiro, acabou batendo em cima de Rocher. Depois ainda teve a sobra com o Lúcio Rodrigues, mas que ele acabou finalizando muito mal, né? E hoje ainda teve isso, né? Teve a estreia de Lúcio Rodrigues também, uma estreia muito aguardada. Já estreou, né? Já estreou, já entrou no segundo tempo. Para mim, até. Não sei nem se deveria ter entrado, tá? O cara foi anunciado ontem, mal treinou. Me surpreendeu, me surpreendeu.
E assim, ele não estava assim, num cenário, por mais que ele tenha entrado antes do empate, ele entrou com 20 e poucos minutos do segundo tempo. Como eu te disse, né, na hora do jogo do Bahia, a gente estava fazendo um vídeo, que a gente grava alguns vídeos pro canal Game Arena, que é um parceiro nosso, está aqui ao lado da marca do Bet Nacional, integra também o grupo Bet Nacional. E aí eu consegui colocar, né, o segundo tempo do jogo do Bahia na televisão, tem uma televisão aqui na minha frente. Nessa estrutura olímpica que eu montei, eu posso ver o que aconteceu. Meu amigo, vou desfazer mais nunca aqui. Por onde eu olho aqui tem tela. Só que aí, obviamente, no silencioso, né? Eu não sabia que Lúcio tinha estreado. Ele entrou e se movimentou bem e tal, mas também não fez uma grande partida, não. E assim, eu acho até que ele poderia entrar hoje num cenário já de um jogo um pouco mais muito resolvido. Jovem, né? Olha só, muito jovem ainda. Tem que ter dois dedinhos de cuidado com o Lúcio. Sem dúvida nenhuma. Assim, isso é um ponto importante, Fred. Porque o que é que acontece? A gente se acostumou a ver, assim, grandes contratações em outras épocas, né? Quando eu falo grandes contratações, tipo contratações que times como o Bahia precisam fazer um investimento grande. E aí você está, por exemplo, Juninho, um zagueiro que o Bahia contratou por 5 milhões na época. 5 milhões na época, para o Bahia, era uma fortuna, era um esforço muito grande que o Bahia tinha que fazer. Post com alto destaque no blog de Cássio. Exatamente. O próprio Fernandão também, o Bahia precisou fazer um esforço muito grande para trazer Fernandão. E naquele cenário... Subiu em cima do ônibus. A chegada do Fernandão é fantástica. Épica. Épica mesmo. Eu gosto daquele bicho, sabia? E naquele cenário, quando o Bahia fazia um esforço tão grande para contratar um atleta, aquele cara tinha que dar resultado, né? Ele tinha que ser o grande jogador do Bahia no ano. O Juninho vai contratou porque o Juninho já estava aqui, já era um zagueiro importante naquele momento. Fernandão era ídolo. Então, são contratações assim que precisam ser certeiras. E nesse cenário que a gente está agora, o cenário é muito diferente, né? É um momento em que o Bahia tem uma condição financeira que pode fazer apostas e que pode pagar muito caro, inclusive deve pagar mais caro nas apostas do que em jogadores mais rodados. Exatamente. Assim. Que é um nível de aposta que na verdade o Bahia para esse tipo de jogador, o Bahia de fato é uma peça da engrenagem. Quando o Bahia traz Everton Ribeiro, o Bahia não é a peça da engrenagem. É o City trazendo jogador para dar resultado dentro de campo ao Bahia. Quando traz Lúcio, é uma peça da engrenagem de formação de um jogador que está sendo pensado para outros clubes, né? E assim, eu concordo com você e não acho que ser peça de engrenagem nesse cenário seja ruim, tá? Tipo, é bom. Exatamente, porque muitas pessoas vão ouvir isso e vão falar, pô, jogador desse, o Bahia nunca ia sonhar, especular, pensar em trazer. Exatamente. Não de primeira, né? Uhum. Agora sim, eu acho que Henrique Almeida joga em todos os times, porque Henrique Almeida foi campeão do mundo e eleito o melhor jogador. Vive disso até hoje. Agora vive dos golzinhos que ele faz quando o jogo tá acabando. Agora sim, a torcida ela precisa entender que esse tipo de contratação mais caro mudou de perfil, assim, sabe? Porque a torcida também, quando vê alguém sendo contratado por 60 e tantos milhões de reais, fica na expectativa, né? Natural. Claro. A gente viu isso com o Chaves ano passado. Claro, Chaves contratou 18 milhões, um menino, 19 anos, 20 anos. E Chaves, eu não tô nem dizendo que Lúcio Rodrigues é Chaves, tá? São situações bem diferentes. Mas Chaves não foi bem. E a partir do momento em que ele não ia bem, ele passou a ter um cenário ruim, né? Ele passou a ter um ambiente ruim aqui no Bahia. Então a gente precisa entender muito que são jogadores ainda muito novos e que, por mais que tenham custado muito caro, mas são jogadores que a gente precisa ter um pouco mais de paciência e saber que eles estão em formação, tem toda uma adaptação também ao futebol brasileiro. Isso é um ponto bem importante, assim, para que a gente entenda. Perfeito, Pedro. Importantíssimo. Já podemos seguir para o campinho? Podemos. Veja, sim, Amabilis acaba de perguntar aqui se chegou tarde demais. Essa é uma pergunta que não há mais a menor condição da gente responder, porque eu, sinceramente, não sei se são
Ela é torcedora do Fortaleza. Então, já vi Então, no programa lá da rádio, é. ela aparece com uma frequência. Então, Então, para Fortaleza, tarde demais. Para para live, Fortaleza não. tá demais. É, Para o jogo de handebol, falta 1h26 para começar. exatamente. Tá com a cara que vou pegar de. Eu já tava agora, antes. Eu Vitor tive um Carvalho descanso perguntou aí, rápido. vai emendar no É, handball, Fred? eu tive 40 minutos de descanso ali, né? Durante o programa do Vitória eu saí. Era para comer, mas acabei dando preferência a alimentar os animais aqui. Eu fiquei pensando, esse cacete, eu vou para um, para outro. Beleza, eu aguento ver o handebol de boa. Mas e depois? Amanhã. E depois, Eu vou dormir, o quê? 7 da noite? E eu até já marquei uma história 7 da noite. Então, enfim. Mas também não sei se eu vou dormir começando o joguinho de handebol já já. Vermelho para Marcos Felipe abrindo o campo. Não, o Verde hoje trabalhou bem aí com o Vitória, o Fortaleza, não sei como é que Pelo foi o amor de Sport. Deus, o Vitória, veja só, o Vitória sugou o verde do Palmeiras aqui. Mas acho que o Verde já pode descansar, tá? No Sport trabalhou muito não, viu? O Trabalhou. Verde, se quiser se deitar, pode se deitar. A turma arrumou um verde para Dalbert hoje no Sport, mas foi só um verde o segundo ali. Marcos Felipe, como o Fred já adiantou, vermelho, né? Um vermelho, mais vermelho que existe. Porque ele foi muito mal, especialmente no lance do gol, e é óbvio que esse vermelho ele tá aí muito por conta do lance do gol, mas Total, não e só isso é por normal, isso é normal. A Só gente que não só debateu por isso, isso, tá? a gente debateu isso mais cedo. Isso é normal, veja só, o cara vinha mal, comete um erro gravíssimo, vira muito mal. O cara vinha razoável, comete um erro gravíssimo, vira muito mal. Se o erro decidiu o jogo, Sem dúvida, e o exemplo inverso também vale, né? exatamente. Que, no caso do jogo do Sport, teve esse debate porque foi mais um recuo errado de Alisson Cassiano, né? No 30 do segundo tempo, ele foi recuar, errou completamente, tocou de lado na bola, ficou o melhor jogador da ponte cara a cara com Kaique França. Automaticamente, Alisson Cassiano foi para muito mal e Kaique França foi para muito bem, que fez uma super defesa. E 1 minuto depois o Sport fez o gol, mas segue. E aí, sobre Marcos Felipe, eu falo que não é nem só por conta do lance do gol, porque no primeiro tempo também o Inter teve uma chance espetacular. Depois de uma saída de bola horrível de Marcos Felipe, que Caio Alexandre tá de costas ali, pressionado, e ele acaba tocando para Caio Alexandre, poderia ter tocado para lateral, não fez. Caio Alexandre dominou mal também, acho que Caio Alexandre, não estou eximindo o Caio Alexandre de culpa naquele lance, mas para mim a culpa é muito maior de Marcos Felipe, que por pouco não resultou no gol, né? Resultou numa bola ali que triscou na trave. E o Inter poderia ter ido já para o intervalo com um empate. Então, uma partida muito ruim de Marcos Felipe, como eu já disse aqui, foi extremamente vaiado, pediu desculpas, mas não tira, né, esse vermelhinho dele de forma alguma. Foi, de fato, para mim, já adiantando também o pior em campo. Pode seguir, na zaga, Gabriel Xavier, para mim, um jogo hoje de altos e baixos. Em alguns momentos ele foi bem, mas em lances específicos também ele foi mal. Teve um lance de Ener Valencia já no segundo tempo também, aquele que ele bate cruzado, que ele consegue passar para o Gabriel Xavier com uma certa facilidade, assim. Então não foi das melhores partidas de Gabriel Xavier, embora em outros lances ele tenha ido muito bem, mas hoje eu jogou mal para Gabriel Xavier. Por conta de alguns lances poderia até ser razoável, acho que não seria exagero, mas como o Gabriel Xavier, eu acho que ele já tá no nível assim de um cara que a gente pode cobrar mais, eu vou colocar o jogou mal para ele. David Duarte, a gente acabou de falar, né, que o inverso também funciona, né? Às vezes o cara vai mal na partida e faz um gol e é o herói do jogo e tal. E aí a nota no jornal muda completamente, né? Tem uma música que fala assim, tem uma música que eu acho que o cara fala, um herói e uma partida tem sempre as suas falhas esquecidas, e a sua nota no jornal, que seria um 3, com o gol, sobe para 8,5. E David Duarte hoje fez o gol, mas para mim ele jogou mal também. Não foi uma
uma grande partida. Claro que tem a questão do ritmo de jogo também. O David Duarte era um cara que não atuava já há algum tempo, mas não gostei da partida de hoje. Teve algumas falhas também defensivas. E claro que o gol salva um pouquinho dessa nota também. Poderia ir para o razoável, mas como também não foi o herói do jogo, o Bahia não ganhou, então vou manter um jogou mal para David. Vitor Hugo vai sem nota, entrou já no final da partida, então acho que dá para passar sem nota. Gilberto não foi dos piores assim hoje, só que também eu falei de Gabriel Xavier, né? E eu acho que o fato de Gabriel Xavier ter perdido alguns lances ali passa muito pelo espaço deixado por Gilberto também, né? Que não contribuiu tanto assim defensivamente, mas também não foi um jogador dos piores, não. Gilberto, acho que eu vou ficar assim no razoável, mas tendendo ali pro jogo mal, vou deixar ele no razoável por conta desses espaços que prejudicaram um pouco para mim, Gabriel Xavier. Acho que é mais por conta disso, assim, mas não foi das piores partidas dele, não. Então, pode ficar com o razoável. Caio Alexandre teve esse lance que eu citei, né, que para mim, por mais que a bola tenha chegado muito ruim para ele, Marcos Felipe, para mim ele também tem uma falha, só que eu acho que ele ainda assim conseguiu contribuir. A oportunidade de gol que o Bahia teve já depois de ter sofrido empate já no final, os 48 do segundo tempo, é um passe muito bonito dele para Gilberto. E eu acho que ele conseguiu contribuir, não da forma como a gente está acostumado a ver, não com a importância que ele costuma ter no Bahia, mas também acho que não foi dos piores, eu acho que pode ficar também com o razoável. Depena, razoável também, não fez assim uma partida exuberante, mas também esteve longe de ser dos piores, e aí eu já vou colocar para mim o muito mal para Everton Ribeiro, e aí eu vou de muito mal, acho que muito mais pelo que ele representa, pelo que ele joga, pelo que a gente sabe que ele joga. Eu gosto de cobrar mais desses caras que a gente sabe que entregam, e Everton Ribeiro, como já falei, é uma peça fundamental, faz uma ótima temporada, para mim o jogador mais importante do Bahia no ano, mas hoje para mim ele ficou devendo muito, e eu acho que esse momento que o Bahia vive, assim, né, tipo, já são 4 jogos sem vencer, o Bahia precisa dos seus principais jogadores tomando a frente ali, né, sendo de fato líderes do elenco. Acho que faltou um pouco disso nele hoje. Ele pouco contribuiu no tempo que esteve em campo, e foi um tempo significativo, mais de 30 minutos. Então, dava para ter feito muito mais, assim. Eu deixo muito mal para Everton Ribeiro. E Juba, acho que foi ok. Foi razoável, assim, para Juba. Cauli. Cauli, eu já falei, no primeiro tempo eu gostei da atuação de Cauli. Mas ainda assim teve longe de ser o Cauli que a gente conhece. E no segundo tempo ele já não esteve tão bem assim, né? E aí pelo segundo tempo, acho que o segundo tempo de Cauli vai pesar muito também nessa análise. Eu vou deixar o jogo mal para ele, não vou nem para muito mal. Eu acho que no primeiro tempo, em alguns momentos, ele esteve bem, mas o jogo mal tá bem aplicado. Everaldo jogou mal. Não vou dizer que foi horroroso, mas não fez uma boa partida. Tassiano, que tá até. O campinho aí de Tassiano tá até na posição errada, porque ele atuou como meio campo hoje, né? Ele acabou ficando ali no lugar de Jean Lucas. E eu achei ok também a partida dele, acho que pode ficar com razoável. Inclusive, eu acho que pensando nessa possibilidade assim, do Bahia mudar um pouco a forma de jogar, eu acho que Tassiano é uma boa peça para você ter ali no meio campo. Eu gosto de Tassiano com o meio campo, e acho que já tá na hora dele voltar para a posição dele, assim, sabe? Acho que já deu. Ter Tassiano na frente foi bom enquanto tava dando certo, mas eu acho que já tá na hora dele voltar para a posição dele. Então, para mim, ele pode ficar. Também não foi nada exuberante, então pode ficar com razoável. Biel, para mim, foi o melhor, foi quem se salvou um pouco na partida. Como o time, eu tô sem querer distribuir muito verde. Eu poderia até colocar um jogo bem pra Biel. Só que no segundo tempo ele sumiu também. E aí eu acho que o jogo bem dele acaba caindo para razoável. Mas para mim, dentre esses aí que foram razoáveis, eu acho que ele é o que tá mais próximo, assim,
jogou bem. E, por fim, quem faltou aí, Ratão. Ratão um pouco contribuiu também, acho que jogou mal. Embora tenha aparecido até bem pela esquerda em alguns momentos, assim, conseguiu reter um pouco mais a bola, mas acho que foi muito pouco. Foi muito pouco para o que a gente espera de qualquer jogador, né, que entra nesse time do Bahia. Eu acho que jogou mal também. E Lúcio Rodrigues eu vou deixar sem nota. Eu não gostei, assim, ele não jogou bem. Mas como a gente já falou, né? Tipo, acabou de chegar, foi anunciado ontem, seria injusto de minha parte. Não, fica sem nota. Jogou mal para ele, então vou deixar sem nota. E Rogério Ceni para mim muito mal, porque Rogério, ele sem dúvida nenhuma, ele é um dos principais responsáveis assim por esse momento do Bahia, porque ele não consegue fazer. Ele não consegue mudar o cenário, né? Já são 4 jogos, sendo 3 dentro de casa. Uma tabela que era extremamente favorável, assim, no momento em que o Bahia tinha a melhor tabela do campeonato. E o time não consegue reagir. E mais do que isso, ele pouco consegue mudar, assim, a forma de jogar da equipe. Então, não tem como não ser muito mal, assim, para Rogério hoje. Uma partida ruim do Bahia, tô até surpreso com tipo, olhando assim, né? Parece até que o time foi razoável. Tem muito não, amarelo. foi de razoável para mal, né? Não, mas foi uma partida ruim, assim, do Bahia. Eu acho que talvez assim os círculos menores assim da galera que entrou, e o Bahia foi pior no segundo tempo, né, do que no primeiro. Eles destacam menos assim. Mas acho que dá para classificar como uma partida bem ruim do Bahia. Só 2 pontos assim para fechar o Bahia. Primeiro, o Pedro Alves me lembrou aqui que faltou Iago. Iago jogou mal hoje, flertando com muito mal. Acho que só não foi muito mal porque faltou tempo para ele atingir o vermelho mais vermelho. E assim, tive paciência com ele, mas já são 4 jogos aí. Então continuo com paciência, continuo achando que vai evoluir, mas já está na hora de mostrar um pouco mais. Se quer continuar tendo oportunidade, porque o futebol que ele apresentou agora, ele não é um futebol assim de alguém que vai ser titular desse time do Bahia. Então, já está na hora de apresentar um pouco mais. E por fim, só falar assim que o Bahia agora tem um confronto duro contra o Botafogo na Copa do Brasil, mas que o Botafogo tenha perdido hoje em casa, né? Tem desfalque também. Mas não deixa de ser um confronto muito duro. É o líder do Campeonato Brasileiro. Depois vai para o Fluminense fora de casa, e aí volta para o Botafogo na Copa do Brasil, e aí vem o Bavi. Então, para um time que está vindo assim, de 4 jogos sem vencer, é uma tabela já mais dura, né, mais complicada, que pode levar a um cenário de crise, né? Se perde um clássico, se é eliminado da Copa do Brasil. Por outro lado, também uma tabela assim, que dá oportunidades, porque se ganha bem o clássico, se classifica na Copa do Brasil. Eu tô achando esse clássico ainda um pouquinho fora do contexto imediato. Eu diria que a tabela do Bahia de debate aqui é Botafogo, Fluminense, Botafogo. Porque se sai o clássico... É como se assim, esses 3 jogos pintam o cenário do clássico. Se chega no clássico eliminado e com a derrota no Rio, o clássico já é de retomada. Eu vejo um pouquinho dessa forma, Pedro. Eu não consigo ver 4 jogos. Tipo, eu não consigo olhar e ver 4 jogos que formam um bloco. Eu tô vendo um bloco em 3 jogos, mas cada um tem uma visão diferente. Não, eu entendo, mas é porque assim, tipo, o clássico ele tem um peso maior, né? Seja para jogar ainda mais para baixo ou jogar para cima, né? Então, o que eu quero dizer é que tipo, são jogos que têm um potencial de aumentar muito o momento ruim do Bahia. Ok. O clássico tem esse potencial, tá? Porque eu acho que o momento ruim, ele pronto, chegou no ponto. O novo capítulo do momento ruim é esse que eu falei. Eliminação e congelamento por 5 rodadas sem vencer. E não é impossível de acontecer. Não mesmo. É como se o ponto ápice da análise fosse lá no Vitória, né? Porque uma eliminação para o Botafogo, obviamente, o torcedor vai se irritar, mas é uma disputa pesada, né? Já se falava isso. O do Vitória já se torna assim... Por exemplo, que ele pode perder para o Fluminense
eliminar o Botafogo, mesmo assim o clássico ainda vai ter um peso determinante. Pode. Assim, Pode. Né? É isso.